Fechou? Bora lá, ó. Newton assinou o contrato com o São Paulo na última quarta-feira e é um novo reforço do tricolor paulista. Fim desta novela, né? O Newton acertou realmente essa assinatura e aí houve um acordo entre as partes para redução de um ano. Né? Isso foi uma sugestão por parte do São Paulo, que no fim das contas acabou sendo acatada pelo staff do jogador. O contrato do Newton, não será mais até 2030. Seu contrato agora terá validade até 2029. Então a gente está falando de 6 meses para depois mais 3 anos. Então o Newton ficará no tricolor paulista até dezembro de 29, quando ele deve justamente completar 29 anos. O Newton já tem participado das atividades com o grupo, tá? É óbvio que o São Paulo evita, né, postar foto, qualquer frame que apareça ali minimamente o Newton, para justamente porque é um jogador que ainda não foi anunciado. Mas a expectativa, a gente tinha expectativa que era para ele ter sido anunciado na terça-feira, mas houve ali justamente esse entrave para fazer essa questão contábil, essa questão de troca no contrato, que aí atrasou um pouquinho esse anúncio. Esse anúncio deve acontecer ainda nesta quinta-feira, o Newton como novo reforço do tricolor paulista. É um jogador que deve ajudar bastante a comissão técnica do Dorival Júnior, e da informação que temos é de que o Newton ele chega para ser titular do São Paulo. Na ideia tática, na ideia de time do Dorival Júnior, por exemplo, ele poderia ter um meio de campo com o Newton e Marcos Antônio, por exemplo, como sendo uma dupla de volantes. A ideia é ter o Newton, mesmo ele sendo um camisa 8, na visão de muitos ali, ele faz também várias funções. Ele faz um 5, faz um 8, faz um 8,5, faz um 2, que é um lateral, e também pode jogar como zagueiro. Mas o Dorival vai tentar fazer com que o Newton atue cada vez mais como uma espécie de primeiro volante, ajudando na saída de bola, tendo uma imposição física, melhorando a estatura também do time, e é um reforço que já pode, inclusive, a depender aí dos próximos passos, tem bid e tudo, mas a tendência é de não termos problemas para que ele esteja também entre os relacionados para a partida contra o Atlético Paranaense. Fechou? Aí, para a gente concluir o vídeo, Aurélio Buta também é um novo reforço do São Paulo. Ele desembarcou na madrugada de quarta para quinta-feira, né, aqui em São Paulo, aliás, em Guarulhos, e aí veio aqui para São Paulo. A expectativa é de que agora pela manhã ele passe pelos exames médicos e já faça também a assinatura do contrato. No fim das contas, as negociações ficaram mesmo em 1 ano de contrato, caso ele bata as metas, a renovação por mais 1. E aí a meta, a gente teve acesso à meta do contrato do Aurélio Buta. Seguinte, se ele atuar por 70% dos jogos, por uma média de 45 minutos, ou melhor dizendo, 70% dos jogos por pelo menos 45 minutos, ele automaticamente renova esse contrato por mais uma temporada. Então, 70% dos jogos ele tem que se tornar titular absoluto para que ele acabe realmente ficando por mais um ano no São Paulo. De acordo com as nossas informações, ele chega para ser uma opção dentro do elenco. Até do que a gente apurou inicialmente, o Dorival Júnior entende que é um jogador de imposição física e de ataque. Ou seja, ele quer o Aurélio Buta sendo uma opção para a linha de frente, não necessariamente linha de frente, que eu digo, para ser um atacante ou para ser um meia pela direita. Não, mas as suas características principais são a parte ofensiva e o lado físico, obviamente. Internamente falaram que ele era um tanque físico daquilo que eles viram também. Então, um exemplo, se o Dorival entender que naquele jogo específico ele precisa de um lateral muito agressivo, ele joga o Aurélio Buta de lateral. Agora, a ideia inicial seria fazer com que o Aurélio Buta fosse realmente um jogador para jogar na segunda linha, seja como um volante, um meia pela direita ou como um ponta pela direita, sendo uma opção ao Arthur. Pelo menos essa ideia inicial. É óbvio que tem o trabalho do dia a dia, as coisas podem mudar. Eu lembro até hoje, por exemplo, do Yaxel Mendes, que chegou na visão do Rogério Ceni para ser um camisa 8, e ele viu ali que não tinha condições dele ser camisa 8 e acabou brigando por espaço como primeiro volante mesmo. Então,
Vamos aguardar aí para ver como é que será o Aurélio Buta dentro de campo, dentro do São Paulo, mas fato é que ele já chegou e também é um reforço que será anunciado em breve no São Paulo Futebol Clube. Você gostou do reforço? Internamente eles estão vendo o reforço como muito positivo, tá? Muito positivo mesmo, eles estão gostando bastante, eles entendem que fizeram um achado com esse Aurélio Buta. Vamos ver, vamos analisar, vamos esperar e vamos torcer para que realmente eles estejam certos nessa. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Contrato de Caleri, você aceitaria Mauro Icardi no São Paulo? Vamos analisar os lances, comente aqui abaixo e se você mudar de ideia, você comenta aqui de novo, fechou? Então vamos reagir aqui aos lances de Mauro Icardi. Possível? Não vou nem falar possível novo reforço, tá, rapaziada? Mas é um jogador que está sim na mira do clube do Morumbi. Olha ele aí, ó. O maluco é bom, tá, rapaziada? Mas se ele viesse pro São Paulo, eu nunca mais levaria minha esposa pro Morumbi. Porque, né, eu não posso correr esse risco que o Maxi Lopes correu, né? Pra quem não sabe, o Mauro Icardi, rapaz, ele simplesmente pegou a esposa do amigo dele, né? Do Maxi Lopes. Negócio absurdo, né? Mas enfim. Tá vendo, o Mauro Icardi, ó, centroavantão. Não renovou seu contrato com o Galatasaray, tá livre no mercado. Vê com bons olhos jogar no futebol brasileiro, né? E aí muita gente já fala assim, pô, mas a pedida é muito alta. E de fato é alta, né? Mas é aqui, ó. Olha, mano. Eu gosto do Icardi, mano. Eu gosto. É aquilo, né? O Caleri tá pedindo 1.700.000 reais pra renovar. É um jogador que já não entrega tantos gols assim, mas é um jogador importante, né? O Icardi é um jogador que lá no Galatasaray... Olha a cavadinha. Você é louco, pai. No Galatasaray, o Icardi recebia... Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa, não consigo nem falar aqui. Caixa. No Galatasaray, o Mauro Icardi recebia um salário de mais ou menos 3 milhões de reais por mês, né? É muito alto, obviamente. E ele entende que para jogar no futebol sul-americano, ele tem que diminuir a pedida. E ele tá disposto a diminuir a pedida. Segundo o Alexander Vieira, nas conversas que o São Paulo teve com os representantes do Icardi, o Icardi estava pedindo mais ou menos 2 milhões de reais por mês de salário para fechar aí, né? Para vir pro futebol sul-americano. É um salário semelhante ao que recebe hoje o Lucas Moura, né, rapaziada? Aí de 2 milhões, 1.700.000 que o Caleri tá pedindo, não dá pra tentar algo ali com o Icardi? Eu acho que é possível, né? Um jogador decisivo, um jogador de muita qualidade, apesar dos 33 anos de idade, né? Mas é um pivôzão, fazedor de gols, um jogador de extrema categoria ali dentro da área, né? Não é um bagre, não. É um jogador que tem muita qualidade. Inclusive, se esperava muito mais dele, tá? Ele não conseguiu atingir aquilo que se esperava dele, apesar de passagem por Inter de Milão, Paris Saint-Germain, né? Mas se esperava... Olha lá, Paris Saint-Germain. Se esperava muito do Mauro Icardi. Ó. Icardi, rapaziada, que na temporada passada ele ficou na reserva, tá? No Galatasaray por muitos jogos, mas ele fez 47 jogos, 16 gols e 3 assistências. Na retrasada 2024-25 foram 14 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já na 23-24, 46 jogos, 31 gols e 11 assistências. Muito bons números, né? Na temporada 2022-23, 26 jogos, 23 gols, 8 assistências. Então, nos últimos anos, os números do Icardi, cara, são melhores do que o do Caleri, né? São melhores do que o do Caleri. Embora a última temporada tenha sido um pouco abaixo, mas ainda assim é uma temporada goleadora. Embora isso ainda ele sendo reserva, né? No Galatasaray, entrando ali nos jogos, no decorrer das partidas, etc. É um jogador que pra mim cairia como uma luva nesse São Paulo, tá? Eu aceitaria fácil o Icardi no tricolor. Mas também é só a minha opinião, tá? Eu gosto muito aí do centroavante. Acho um jogador de muita qualidade e que poderia agregar no elenco, né? Mas aí você vai comentando se você acha que é uma boa, se não é. A roubada de bola e o Icardi centroavantão. Era o Messi ali? Não, né? Não era o Messi não. Não sei se ele chegou a jogar com o Messi no Paris Saint-Germain. Ó, calcanha. Toma. Caixa. Ó, se desvencilhou. Caixa. De cabeça, caixa.
É, meus amigos, eu gosto. Pagaria 2 milhões? Pagaria. Eu pagaria. Ah, São Paulo não tem dinheiro. Tá se desfazendo de um monte de atleta. Dá pra pagar, sim. Se não tivesse trazido o Vitor Sá pra ganhar R$1 milhão por mês, você já conseguiria trazer o Icardi. São prioridades, né? Olha ele aí, ó. Cara, o Icardi no futebol brasileiro sobra, tá? Sobra. Seja qual for o time. Eu acho que o Icardi, ele cabe em qualquer time no futebol brasileiro, tá? Qualquer time, ele é titular. Mesmo aos 33 anos. Toma. Ó. Inteligentíssimo. Nossa, essa aí foi pancada, hein? Nossa. Pô, mano, surge um cara como esse no mercado e você não vai levar, mano, aí é sacanagem, viu? Aí é sacanagem. Como o Palinha falou sobre o Caleri, ciclos se encerram. Eu acho que foi ele que falou. O ciclo do Caleri tá se encerrando, gente. Ah, mas o Icardi tá velho, 33 anos. Cara, bota ele na área lá, bota a correria do lado dele, Arthur, Vitor Sá do lado, só deixa ele na cara do gol, que ele vai fazer isso, ó. É só pra isso. Pra meter gol adoidado, pai. 33 anos pra um centroavante nem é tão assim, não é. Se tem um esquema bom pra ele, pra acionar ele, dá pra fazer, pô, dá pra jogar sim. Ó, Di Maria, Neymar, Icardi, olha. Nossa, olha o passe do Icardi. Ó, a frieza do garoto. Ó a bola do Di Maria, pai. Cê é louco, mano. Ó. Então, é o que eu sempre falo, cara. O cara, quando ele é craque... Eu não tô falando que o Icardi é craque, tá? Mas quando você tem um cara que tá ali, ele ganhava 3 milhões, tá disposto a reduzir pra 2. Cara, não é um custo pro cara que é bom. Nossa senhora, que isso, Di Maria? Não esculacha, não. Não é custo, não é gasto, é investimento, porque esse cara vai te dar retorno. Ele vai te dar retorno. Mesmo com 33 anos, ele vai dar retorno, eu tenho certeza disso. Então, são situações que não pode pensar só, é muito caro, não consigo. Mano, faz uma engenharia. Se desfaz de alguns jogadores que estão ganhando salário alto e não estão jogando nada. Ou você acha que o salário do Rafael Tolói é um salário baixo? Ou você acha que o salário do Domingos Duarte vai ser um salário baixo? Se desfaz de alguns jogadores, abre espaço na folha salarial e traz um cara goleador como esse. Aurélio Buta. O Aurélio Buta, muita gente está falando assim, Zanqueta, que absurdo, São Paulo está trazendo mais um lateral direito. Meus amigos, o Buta faz lateral, ponta, volante, meia e até zagueiro o cara faz. Ele joga em 5 posições se necessário. 5. O que o São Paulo está pegando no jogador ele estava livre no mercado, ele faz 5 posições. O Rafinha jogou na Alemanha há muitos anos, vocês já sabem disso, você tem muitos amigos. Ele jogou anos no Frankfurt, foi indicado, porque ele tem nacionalidade portuguesa, é angolano, na verdade, e ele vai ter a facilidade da língua. Diferente de quando a gente trouxe, por exemplo, o Jamal, que até a língua era um dificultador. No caso do Aurélio Buta, foi uma oportunidade que surgiu, o Rafinha recebeu essa oferta, um jogador que não tem um salário alto e que tem uma experiência de jogar em campeonatos interessantes na Europa. O cara estava jogando Champions há 6 meses atrás. Está acostumado com campeonatos físicos, está acostumado com jogos intensos. Ele tem que chegar bem fisicamente, mas eu acho que pode ser útil. Tem 5 posições que o cara faz. Então, útil ele vai ser. Como ele vai ser útil? Não sei. O Dorival vai ter que encontrar a melhor forma para ele.
Então, ele pode jogar num sistema em que o Dorival solte mais o time. O Dorival pode, inclusive, optar por colocar um sistema em que ele joga. Por que não? O Dorival nunca fez isso, mas vai que o Dorival pensa e fala assim, cara, eu vou soltar o time para frente, porque eu quero soltar eu quero soltar o time. Eu quero soltar o time para frente, vou montar, sei lá, o que o Dorival pode pensar, o técnico é ele. Ele normalmente tem esse 4-2-3-1, mas ele pode pensar e falar assim, cara, eu vou fazer uma dobra de laterais. Eu quero fazer uma dobra de laterais e quero forçar o time de um lado do campo e vou fazer o time jogar mais do lado esquerdo. Eu posso, de repente, deslocar o Arthur por dentro e posso fazer o time jogar mais centralizado, como o Crespo fazia. Não sei. Sabe o que é o lado bom? A gente pode ter opções. O problema é quando você não tem opções. O problema é quando você não tem alternativas. E quando você ganha alternativas, é lucro. Então, quando o cara fala assim, o Buta vem para lateral direito, por que se a gente tem o Mike e o Moreira? O Moreira tá jogando mais centralizado, tá? Mais no meio. Inclusive no jogo treino, o Moreira jogou como se fosse um homem de meio de campo. O Mike jogou de lateral direito e o Cédric saiu. Ah, mas tem o Felisberto. Sim, tem o Felisberto. Mas a gente tem o Buta para jogar. Acabei de falar. Pode ser terceiro zagueiro, pode ser volante, pode ser meia, pode ser lateral, pode ser ponta, pode ser um monte de coisa. A gente efetivamente não tem um jogador que jogue do lado direito para ser reserva do Arthur, por exemplo. Ah, mas aqui tem o Luca. O Luca joga melhor aberto pela esquerda. Ah, mas e o TT? O TT também joga melhor aberto pela esquerda. Nenhum deles é ponta direita, tá? Nenhum deles. Mas eles também jogam ali, Zanqueta. Tudo bem, mas não é a melhor posição para ele. Então, quando os caras me falam assim, o Buta vem para ser uma opção porque ele tem polivalência de 5 posições, eu consigo entender. Eu acho útil. Foi o que eu falei no início. Acho útil. Se ele vai desempenhar dentro do campo, o risco é baixo, é 1 ano de contrato. O São Paulo tem que ousar, gente. O São Paulo tem que ir para mercados alternativos e buscar alternativas. Ontem um monte de gente falou assim, tá vendo, o São Paulo não vai atrás de Giovani Cabral que o Grêmio contratou. Aí você traz o Aurélio Buta e fala, olha o lixo que o São Paulo trouxe. Não dá para ser assim. Agora sim, ele é um cara que está acostumado a jogar torneio de Champions, Bundesliga, ele está acostumado a jogar campeonatos grandes. É um cara que sabe falar português. Ele tem as suas nuances e vantagens. Acho interessante. Agora, se ele vai desempenhar bem, o Dorival validou por conta da polivalência por ele ser útil em várias posições. Ele pode ser interessante jogando de ponta, pode ser interessante jogando de lateral, ele pode ser interessante num jogo que a gente queira ser mais agressivo, porque o Lucas Ramon, ele é um jogador que faz o feijão com arroz na lateral, tem um bom cruzamento, mas não é agressivo na lateral. O Dorival, às vezes, pode ir para um jogo que ele fala, eu quero ser extremamente agressivo, quero ir para cima, bota o cara. E o São Paulo, bem ou mal, tá pensando fora da caixa, gente. O Domingos Duarte, o Aurélio Buta, o Vitor Sá é um jogador interessante, só o preço dele que não me agrada. E o Newton eu acho interessante também, porque também faz zagueiro, também é um bom jogador que faz uma função e tem a força física, o passe, o primeiro volante, que a gente não tinha nessa condição, nesse entendimento do que o Dorival acha do jogo, que uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o técnico acha. Eu vou esperar a coisa acontecer dentro do campo, com a expectativa de que as coisas melhorem, de que as coisas mudem, e o São Paulo precisa apresentar resultado. O técnico está aí, os reforços estão vindo, o São Paulo ainda deve ter mais saídas, pode ser que tenha mais chegadas, a gente depende muito das vendas. Então é isso, quando sai um, vem outro, a gente vai mudando, vai fazendo as alterações. Então o que a gente tem que pensar é, cabe no bolso? É uma oportunidade? O risco é muito alto? É administrável o risco? Pode ser uma adição interessante? Vamos tentar. O São Paulo tem que buscar mercados alternativos. É diferente de você ficar insistindo em jogadores no mercado local que custam muito caro, que você não vê viabilidade ou visibilidade de mudança. E agora, com os reforços, com as mudanças todas, para mim, foi uma janela até agora decente. Acho uma janela... Tem jornalista argentino
cravando que o São Paulo tem interesse real no Icardi e também que o Icardi quer jogar no São Paulo. Ele gostou da ideia por estar no Brasil, conseguir ficar muito perto da sua família e coisa e tal. Então o São Paulo seria um time bastante atrativo pro Icardi. O Icardi nunca jogou na Argentina, tá? Ele na equipe de base ele vai embora, Sampdoria, Inter de Milão, ele vai embora lá pro futebol europeu, ele não fica na Argentina, ele nunca jogou por um time argentino. Então falar, não, mas ele quer voltar agora pro Rosário Central. Não, não é o caso. Esse é o caso do Di Maria lá, lembra? É o caso do Caleri querer voltar pro Boca. Não tem papo de Icardi voltar para um time dele, porque ele não tem time de origem. O time de origem dele é na Itália. Então não tem esse papo de voltar para a Argentina. Ele está livre no mercado. Um cara que frequentou Itália, França, Turquia, ele pode jogar no Brasil tranquilamente. Percebe que a questão geográfica ali, ela passa a ser uma coisa bastante... Não tem substância, ela não é substancial, ela é bastante assim, ínfima, né? É bastante fácil de você resolver, porque o cara não é um jogador que ficou parado num país só ou tem raízes estruturadas, com família, filhos em escola num time. Não tem. Ele está livraço. E aí o São Paulo pode fechar com ele. O que está acontecendo então? Tem gente do São Paulo de bastidor falando que sim, ele está no radar do São Paulo. Jornalista argentino cravando que o jogador não apenas está no radar do São Paulo, como ele quer jogar no São Paulo também. O jogador tem 33 anos. 33, certo? Ele fez agora, esse ano, 33. Ele não tá com... vai fazer 34, não. Ele já fez 33. O Caleri, que é o centroavante que o São Paulo está tentando a renovação, já tem 32 e em setembro agora faz os mesmos 33 do Caleri. Então, se você for considerar que o Icardi tá com a idade avançada, o Mauro Icardi, eu até posso dizer que 33 tem uma idade sim. Agora, o Caleri tem a mesma idade. O que separa esses dois da diferença de idade são 7 meses. Um de fevereiro, um de setembro, 7 meses de diferença. Então não tem diferença de idade, percebe? A diferença é, o Caleri tem 140 gols aproximadamente na carreira, o Icardi tem 500 e tralalá na carreira. O Icardi faz 5 vezes mais gol do que o Caleri na carreira. E jogando em futebol muito mais competitivo. Jogador de Inter de Milão, de Paris Saint-Germain, de Galatasaray, jogador de seleção argentina. O Caleri é um jogador do Osasuna, Málaga, Alavés, West, esse nível aí. Ele jogou no São Paulo. De resto não tem Caleri, não jogou nada em lugar nenhum, jogou no São Paulo. Então, esse jogador, Icardi, ele é assim um absurdo o nível dele. É um nível altíssimo, é um nível estupidamente alto pro futebol brasileiro, pros padrões aqui. Se você pesquisar os gols do Suárez, claro que não dá pra comparar o Icardi com o Suárez, acho que o Suárez ele tem a carreira muito melhor, muito mais craque. Agora, se você comparar gols, vai ficar pau a pau, é um cara de nível absurdo, é um cara de nível de Drogba, nível craque mesmo, de fazer gol. Ele é craque? Não, mas ele faz gol. Então, um cara desse aos 33 aqui no Brasil é somebody love. Não tem jeito, cara. É muito acima da média. Então, o São Paulo, que está reformulando sobremaneira, ele é o time que pode ter o Icardi imediatamente